Então, voltando no nosso segundo dia, na nossa segunda parte, 2-2, né? E a gente vai começar essa segunda parte com o tema da Joy. Eu conheci a Joy por intermédio da Antônia, e ela me ajudou bastante quando a Antônia veio ao Brasil. A Antônia ficou um pouco em São Paulo, sobre assim, os cuidados da Joy. Eu esqueci que a Antônia existia nesse período, porque eu confiei. Eu estava de mudança, as duas estavam de mudança, eu e a Joy. Exato. É. E depois, nisso, a gente acabou trocando algumas ideias, fazendo a programação junto com ela do congresso. Veio, né? Ela é oraculista, não sei se existe essa expressão, mas Existe. ela trabalha com essa vibe das cartas. Quem de nós não é chegado a uma cartinha, né? Então, ela vai trazer para a gente um pouco dessa vivência, dessa experiência. E eu vou, não sei se você vai querer destaque, se você vai querer alguma coisa. Eu vou só compartilhar a tela. Ah, você quer compartilhar a tela? Peraí. É, porque eu tenho algumas coisas para mostrar aqui e principalmente a parte final que eu criei especialmente para esse congresso. Tá bom. Então, tá aí, O carro do ovo compartilhar. está passando aqui na rua de casa agora. Isso acontece. Está tendo uma festinha Nunca aqui. passa, hoje resolveu passar. Está tendo uma festinha aqui também. Mas está tudo certo. Vamos nessa. Vamos lá. A palavra Joy. Então, estou iniciando aqui o compartilhamento. Todo mundo consegue ver? Eu estou vendo. Tá, ótimo. Então, quando a Andrea me propôs vir falar para vocês, logo eu já quis expor a ferramenta que eu mais amo trabalhar e a qual eu conheço e sou enxerida no assunto desde que eu me entendo por gente. A primeira vez que eu peguei um baralho foi baralho normal. E isso eu tinha, sei lá, uns 9 anos. Levava para a escola, brincava de oraculista. Então, o tema hoje é o tarô, o tarô revelado, uma jornada de autodescoberta através do tarô e oráculo intuitivo. Primeiro, quem sou eu? Eu trabalhei há mais de 30 anos com o público no campo do serviço público. Então, eu trabalhei 30 anos e ano passado eu me desliguei e finalizei esse meu ciclo. E aí, com isso, iniciou uma busca que eu já trazia comigo há 3 anos, no paralelo, mas aí eu oficializei ela, né? E dentro dessa oficialização veio conta de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, tudo junto para poder começar a propagar. Então, diante disso, contando com tudo que vem me acontecendo desde então, eu já trabalhei e pude alcançar mais de 7.000 pessoas, e com grandes transformações, com muitos feedbacks, né? E hoje eu tenho um método criado que chama o método de pessoa de alto valor, onde eu uso o tarô e o oráculo como uma ferramenta de estratégia. Então, através dele, eu trago para pessoas. Eu gosto de falar que eu sou uma bússola, né? Que eu sou uma calibradora de bússola, aonde eu trago para as pessoas uma maneira delas entenderem quais são as melhores estratégias e os melhores caminhos que elas podem traçar de acordo com aquilo que ela pretende para a jornada dela. E com isso, o uso do oráculo e do tarô também. Então, só para a gente ver mais ou menos o que nós vamos falar aqui, vou falar um pouquinho da contextualização do tarô, ele como ferramenta de autodescoberta, mostrar como é que funciona dentro do tarô, um equilíbrio, né, da estrutura dele, e a criação da conexão com as cartas e com o baralho, e também a importância dele, por que que a intuição é tão importante, sobretudo quando nós vamos usar para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente fala assim, não dá porque vai ler o ego. Dá. É que a gente precisa ter 2 pesos e 2 medidas quando a gente vai falar desse tipo de informação.
Então, o tarô, na verdade, o que se tem descrito do tarô é que ele foi descoberto no século XIV. Só que ele já vem de muito tempo atrás. Ele vem da época da primeira civilização do mundo. Desde lá, já se tinha um oráculo para se perguntar. Era um alguém, né, nomeado como o oráculo do rei, aonde ele predizia o que poderia acontecer no futuro, né? E embaixo disso tudo, os imperadores e os reis usavam isso como um grande mapa de estratégia para poder vencer batalhas, para poder nomear pessoas, para poder entender o que estava acontecendo dentro daquele campo de governo onde ele estava, né? Então, sempre foi usado de uma maneira ou de outra. Quem já pôde ver algumas lives da Antônia, ela sempre explica que tudo é oráculo. E exatamente, tudo é oráculo. Tudo que vocês quiserem nomear como oráculo, que traz ferramentas, traz respostas importantes para você, é um oráculo, né? Você pode criar o seu, você pode comprar os que já estão aí à venda na internet, ou você pode simplesmente criar um oráculo quântico, porque não necessariamente você precisa ter a ferramenta em mãos para entender o que é aquela resposta. E por isso que eu digo que a intuição ela é muito valiosa nessa questão. Então, ele como autodescoberta, né? O tarô ele é uma ferramenta que ajuda quando você está proposto a usar ele para trilhar uma jornada, para buscar alternativas melhores. Você pode usar ele como um passo a passo, como se ele fosse a bula da sua jornada, né? E isso, a primeiro momento, quando você pega um baralho, né? Quando a gente fala tarô, a pessoa logo pensa no baralho, mas pode ser muitas outras coisas. Quando você fala em oráculo, é a mesma coisa. A pessoa só pensa no baralho físico, mas podem ser muitas outras coisas. Eles são só uma maneira tangível de você entender quais são os próximos passos que você precisa dar, né? Então, eu costumo dizer, principalmente quando você busca um tarô tradicional, né, que eu vou mostrar para vocês, que é o tarô de Rider-Waite, que é o mais conhecido. Eu não sei se vocês conhecem a jornada do herói, mas a gente se baseia muito quando usa o tarô para estratégia com a jornada do herói. O que é esta jornada do herói? A jornada do herói, ele é uma maneira de fazer você entender onde você está, fazer um estudo de tudo que está acontecendo e a partir desse estudo você iniciar a sua jornada até que você chegue na sua meta, no seu objetivo. Então, o tarô, olhando na figuração dele, você entende literalmente o que é esta jornada do herói, né? Passando pelo tarô tradicional, a gente vai identificar que eles têm muitos elementos. Então, você consegue, para ter uma percepção mais aprofundada, você precisa só conhecer o mínimo das informações que tem lá, que são os naipes, que são as cores, os arquétipos. Só tem arquétipo no tarô. E a ordem numérica e cronológica dele, vamos dizer assim, né? O tarô, a gente divide ele em duas maneiras, arcanos maiores e arcanos menores, né? Aonde os arcanos maiores, ele é compreendido de 22 cartas e é baseado nessas 22 cartas que a gente fala que chama de jornada do herói. A jornada do herói ela é usada em vários outros campos, inclusive no marketing, mas dentro do tarô é onde a gente consegue ver mais ele de uma maneira mais profunda. Ele começa na carta 0 e termina na carta 22. A carta 0, né? Zero é o início de tudo. Já estava lá bem, na hora que a Simonia começou a falar, já me remeteu direto à carta do louco. E a carta do louco é quando a gente se põe, se dá a cara a bater. Fala, olha, eu resolvi que eu vou mudar minha vida e daqui para frente eu sou assim. Quem quer me acompanhar, me acompanha. Quem não quer, tchau, não precisa ficar, porque daqui para frente a minha busca é muito grande e vão acontecer muitas mudanças, nem sempre tão boas, nem sempre tão ruins, mas eu também costumo dizer para as pessoas que vêm me buscar que nada é um problema. A gente não pode encarar as coisas ruins como se elas fossem um problema na vida da gente, e sim uma solução.
né? E quando eu penso nisso, eu lembro muito que a Andrea sempre fala, se saiu do caminho é livramento, né? Então, quando você entende que você nunca tem um problema, mas que você tem uma solução, as coisas começam a ganhar uma outra proporção. E é por isso que eu falo que o tarô ele é muito importante e o oráculo quando você vai construir uma jornada, principalmente quando a gente chega naquele ponto da vida que a gente fala, nossa, já deu. Você descobriu que você está pronto para receber os downloads, a sua espiritualidade está cada vez se aprofundando mais. Você quer comunicar isso para as pessoas, mas você ainda tem aquela coisa assim, nossa, mas se eu falar, se eu mostrar, vão me chamar de doida. E aí o tarô ele ajuda a construir essa jornada. O tarô é um campo, é uma ferramenta tão sutil, que ele vem para aquele que está lendo exatamente o que o campo se apresenta. Bastante interessante, eu vou colocar uma coisa que me aconteceu essa semana, uma experiência muito interessante, aliás, que eu fiz uma leitura de tarô para uma cliente. Essa cliente ela é consteladora. De manhã eu fiz a leitura para ela. De tarde eu falei para ela, olha, já que você é consteladora, se autoconstela e vê o que vai vir. Gente, sem brincadeira nenhuma, tudo que eu falei para ela de manhã nas cartas, a constelação fez o traço todinho de tudo que eu abri para ela. Então, ele é uma ferramenta que literalmente lê o campo. Ele lê tudo, até aquilo que vocês falam, não, eu não vou falar isso, o tarô mostra. Então, eu costumo sempre falar, quando você senta na mesa de um tarólogo, um oraculista, ou que você quer fazer isso para isso mesmo, não adianta tapar o sol com a peneira, porque de uma forma ou de outra, a informação chega. E muitas pessoas acham que o tarô e o oráculo é usado, o único propósito que ele é usado é para ferramenta de predição, e a maioria das vezes só voltado ao relacionamento amoroso. E não. Ele é usado também para relacionamentos, mas, sobretudo, para você construir a sua própria jornada e fazer daí um caminho de autodescoberta. Porque ele mostra literalmente tudo aquilo que você está vivendo em todas as fases, ele te mostra, podendo te dar o lado luz e o lado sombra, o que você tem que melhorar e o que já está bom, que você não tem que mexer. Então, Então me dá aquela tomada ali. quando a gente consegue encarar isso, né, o tarô e o oráculo como uma ferramenta, as coisas mudam-se completamente no ponto de vista de crescimento, de autodescoberta, de você afinar mais o seu caminho e entender quando é hora de desapegar e quando é hora de melhorar, e quando é a hora de você também ter que ficar ali naquele momento esperando para que as coisas possam acontecer da melhor maneira. Porque a gente não tem que estar em movimento o tempo inteiro. A gente faz, a gente dá o tempo de reverberar essa energia e aí a gente retoma a caminhada novamente. E também por isso que muitas vezes a gente se sente estagnado e liberando muito, e sofrendo muito, e chorando muito, porque é necessário. É necessário que ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, a gente faça essas liberações, a gente sinta raiva, a gente tenha vontade de chorar, a gente tenha aquele momento de que não quer fazer nada. Isso é muito importante para que a gente possa construir uma jornada com bons resultados à frente. Então, né, a questão da jornada do herói, então, que a gente começa ali no ato de coragem, aí depois a gente se sente um pouco mágico, né? E é a carta do mago, que é a carta de quem ontem eu falei para a Andréia que é a única carta que trabalha literalmente os 4 elementos, e aí você se descobre na sua intuição, aí você começa a criar novas ferramentas, novas estratégias, você começa a ver o mundo assim, falar, nossa, abriu um campo, né? E aí você começa a gerar todas, que é a carta da Imperatriz. Chega a carta do Imperador, você fala, eu sei e eu vou fazer. É a hora que você toma posse e ancora e fala, agora eu vou. E aí você começa a estudar, a aprofundar, a querer entender. Então você se descobre que tem vários caminhos que você pode escolher até que você fale, não, é aqui, o meu propósito é esse, é nisso que eu vou me dedicar mais.
Aí você começa a ir em busca, você corre atrás de informação, de curso, de conversar, de entrar em grupo, de trocar ideias, de fazer collab. E aí você vai gradativamente crescendo a sua jornada até quando você chega na Carta do Mundo, que é a Carta 22. E a Carta do Mundo né, eu falo, é chegar no paraíso. Você se completou, ali você já amadureceu tudo que você precisava e agora você só deixa fluir e vai. E recebe a bonança de tudo isso que se passa durante essa trajetória toda. Dentro do tarô, a gente tem os arcanos menores, que é os pormenores que são contados dentro da nossa trajetória. Então, eles são divididos em 4 naipes: ouros, paus, espadas e copas, que estão diretamente ligados a dinheiro, trabalho, questões de como você a sua mente e questões de como você está relacionando, não é só um relacionamento amoroso, mas são de relações pessoais, interpessoais. Pentáculos, aqui a moeda, dinheiro e o fogo, a água, o ar e a água. Falando desses 4 elementos, né? Que é muito proeminente na vida de todo mundo. A gente precisa de todos esses elementos para poder fazer com que as coisas andem na nossa vida. Como é que você cria uma conexão com o seu baralho? Como vocês imaginam que se cria uma conexão com o seu baralho? Porque todo mundo, quem compra um baralho, quem compra um oráculo, fala, tá, comprei, e agora? Como ele vai conversar comigo? A gente senta, a gente pega na mão, a gente conhece todas as cartas, a gente energiza, a gente conversa com ele, a gente dá um propósito para ele. Tem muitas pessoas que não gostam que outras pessoas toquem. Eu sou o tipo de pessoa que, quando vou atender alguém, se está presencialmente, que é o que eu mais gosto de fazer, eu faço questão que a pessoa pegue no baralho. Porque a partir do momento que a pessoa está tocando no baralho, você está transferindo para ali todo o teu campo. Então, o baralho passa a te ler mais profundamente. E é muito lindo, porque vem coisas, vem informações e a pessoa fala assim, nossa, né? Outra coisa muito importante também, quando você está numa leitura de baralho, independente se for para uma terceira pessoa ou se for para você mesmo, você pode perceber que mesmo se você sentar sem perguntar com o seu baralho, ele vai trazer exatamente aquilo que está na sua mente. Então, fala assim, é uma coisa que você tem que ter o dom, que é magia, que não sei o que. Não, não é. A gente estava aqui falando do criando conexões, de como é que você cria conexão com o seu baralho. Eu havia falado que o baralho ele é como um filho, né? Então, você tem que sentar com o baralho, conversar com o baralho, dizer o porquê que você tá com ele ali, o que você espera dele também para você, para que quando você use em benefício próprio, ele entenda que ele precisa te trazer não aquilo que você quer para aquele momento, mas aquilo que você precisa para aquele momento. Porque muitas pessoas, quando vão em busca de uma leitura de tarô e oráculo, elas vão porque elas querem algo que é o ego dela que está mandando, de alguma maneira, de certa forma, fazer com que elas busquem essa informação. Mas comigo, ao menos, 60% das pessoas que sentam comigo recebem informações que não eram aquelas que elas vinham buscar. Acaba que, ao longo dos atendimentos, sim, vem a informação que elas vêm buscar, porque elas estão me pagando para aquilo. Mas primeiro eu sempre abro e sinto aquilo que eu preciso falar com elas através do oráculo. Então, o baralho é uma ferramenta que ele está ligado diretamente ao campo seu e das pessoas para quem vocês vão tirar as cartas também. E para mim é a ferramenta mais encantadora que existe no mundo, né? Por que que a intuição tem que estar afinada com o seu baralho, com os seus cristais? Porque muitas das vezes a gente se auto-sabota, né? Então, quando você abre a carta, por exemplo, vou citar no meu caso, que às vezes eu brigo com os meus baralhos também, e isso é muito comum. Eu preciso de um esclarecimento e vem um baralho, aí eu abro a carta assim, aí vem uma carta que eu não queria que viesse. Eu falo, não, eu não quero essa informação. Vou lá, embaralho, tudo de novo, embaralho, embaralho, embaralho. Pois cai as cartas, cai as mesmas que caíram na primeira. Então eu falo,
Não adianta a gente querer chegar querendo mandar. A gente tem que deixar ele falar. Porque às vezes você está buscando a informação, ele está te mostrando e você, por insistência, por não ouvir a sua intuição, vai lá e fala: não, não é isso aqui que eu estou perguntando, e tira as cartas de novo. Né? Então, a gente precisa muito tá com essa intuição apurada. Eu até acho engraçado, porque teve alguém que é aluna da Andréia, não me lembro quem agora exatamente, que a semana passada ou retrasada eu coloquei uma caixinha no meu Instagram, Eu, brincando da intuição. Quem que foi? Lúcia Mota. Ah, Lúcia. E Foi, até depois a gente se falou no DM, né? foi Que o ela peixe. tinha escolhido. Ah, foi a brincadeira da pescaria, que eu pedi para escolher um peixinho que eu ia dar, presentear com algo do meu Instagram. E aí ela me mandou, e aí eu falei que não era o que tinha prêmio, não era, e ela fez assim, engraçado, que eu escolhi um outro número, mas porque, não sei por que, eu olhei, escolhi isso que eu te mandei. Eu falei, então, mas se você tivesse ouvido a sua intuição, você tinha ganhado o presente. Porque Foi às porque vezes a gente eu duvida da nossa intuição, foi. né? A gente faz uma autossabotagem sem tamanho, né? E às vezes a gente não percebe que a gente faz isso, né? A gente se deixa levar muito fortemente pelo ego da gente, né? Então precisamos tomar cuidado com isso, né? Os primeiros 30 segundos é exatamente a resposta que a tua intuição está dando, é exatamente a ligação direta com o plano que está chegando para você. E se você não ouvir, não fizer o que ela está falando, esquece. Nada mais vai dar certo, né? Eu não, Aconteceu. Eu eu vou não exemplificar uma coisa bastante interessante que aconteceu comigo uma vez, isso há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, ou até mais, eu não tinha nem meus filhos ainda. Eu tinha sido avisada de que eu iria bater o meu carro. Mas aí, né, eu saí, porque eu sou dessas, né, que eu ponho tudo à prova. Eu falei assim: eu não quero nem saber, eu vou sair. E saí. Pois eu saí, quando eu fui virar a rua, na hora que eu entrei, eu tomei uma cachumbada na lateral do carro. Aí eu desci, briguei, porque infelizmente, eu sou de um signo de escorpião, o escorpião não sabe ficar quieto, ele tem que descer, ele tem que brigar, ele tem que xingar, porque ele não se contenta, né? Falei tudo que eu tinha que falar, entrei no carro e fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu falei para ela, né? Eu falei: mãe, eu sabia que isso ia acontecer, porque de manhã, quando eu acordei, eu fui avisada. E aí foi a primeira vez que eu aprendi que eu precisava me apegar mais a tudo que minha intuição falava. Então, quando eu trouxe o baralho como forma de trabalho para minha vida, a primeira coisa que eu passei a entender verdadeiramente é: se eu quero fazer para alguém, eu preciso fazer comigo. Então, todos os dias eu passei por um treinamento, que todos os dias eu fazia isso comigo. E quando eu entendi que o que eu buscava vinha como resposta e acontecia muitas vezes no mesmo dia, por essa questão quântica mágica que existe no mundo, que não tem nada de magia, mas tem muito de energia, eu entendi que eu estava pronta para trabalhar com pessoas. E desde então, todas as vezes, eu não tive um feedback ruim até hoje. Não, sabe? E cada vez eu me testo mais, eu me ponho mais à prova, porque eu falo, gente, como esta ferramenta pode ser tão, ah, ah, assim, certeira e assertiva. Então, quando você começa a usar no seu dia a dia, quando você tem uma meta a atingir e começa a usar o seu oráculo, um próprio baralho de tarô, e começa a fazer todos os dias essa trajetória, vocês vão ver que vocês levam muito menos tempo para chegar na meta do que se vocês forem sem orientações, só indo no eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que. E isso porque você ativa a sua intuição e você começa a perceber os sinais em tudo, exatamente tudo. Não tem um que você faça que ali não tem uma ponta de intuição te dizendo alguma coisa, né? Então, eu acho que por isso que eu falo, cada dia mais eu me encanto ainda mais com os baralhos. O tarô ele é um espaço sagrado, né? Ele é uma ferramenta sagrada, ele é uma ferramenta viva, ele tem vida.
ele por si só, sem você questionar, ele te traz aquilo, as pancadas que você precisa para o dia. Então, a gente precisa estar sempre preparado para essas informações que eles trazem para a gente. E você pode trabalhar de formas mescladas, tarô e oráculo das mais diversas maneiras, né? Tem o oráculo da Andrea, tem o oráculo da Antônia, eu trabalho com eles. Tem o tarô de Rider-Waite, que é o tarô tradicional, que todo mundo fala tarô tradicional. E tem esse daqui, que todo mundo fala que é cigano, né? Esse aqui é para um outro momento, mas isso não é um baralho cigano, isso é um oráculo, tá? Os ciganos ficam muito bravos quando a gente fala que isso aqui é baralho cigano, porque na verdade não é. A configuração do baralho cigano é uma outra completamente diferente, e isso determina de acordo com cada tribo deles, porque eles têm um baralho muito próprio de acordo com a linguagem de cada tribo cigana. Então, eles não gostam nem que chama isso aqui de baralho cigano. É chamado por uma determinação comercial, mas não é um baralho cigano, é um oráculo também, tá? E tem também um outro que eu esqueci de pegar aqui. Ah, não tá aqui, tá na minha bolsa, porque esse anda comigo. O Sibila, que é a versão feminina do Lenormand. E a gente sempre fala, o Lenormand, ele é leve. A Sibila é carrancuda. Ela bate sem dó. E esse aqui é o fofoqueiro. E a Sibila é a mãe que bate sem dó, mas que fala a verdade nua e crua. E é muito engraçado como eles se expressam com as suas peculiaridades. E é lindo de ver. Você consegue trabalhar todos eles juntos num único atendimento. Para além também existe um oráculo que agora atualmente eu estou usando até aqui um pouco mais, porque as pessoas estão começando a descobrir isso agora, que é um oráculo constelador, que ele foi construído propriamente para constelação sistêmica. Mas junto dele a gente pode trabalhar qualquer oráculo que seja transformacional, que é muito interessante e traz muito coisas específicas que precisam ser tratadas naquele momento. Então, o tarô no seu dia a dia, como você pode usar? Você pode tirar uma carta por dia, assim como vocês podem fazer com o baralho, por exemplo, o Oráculo dos Anjos, quem tem, e usar ela como orientação. Você pode trabalhar eles todos juntos ou um único só, numa leitura temática, e você pode usar ele, que é o que eu mais amo fazer, que é na leitura de tomada de decisão, que é essa construção dessa jornada, dessa trajetória. E aí, dentro dessa trajetória de tomada de decisão, você precisa estar muito aberto a receber. Porque numa questão dessa, você só vai trazer, por exemplo, o tema da sua meta. E aí, com a ajuda do seu baralho ou de um oraculista, se você for procurar um oraculista que trabalhe com essa linha, você vai construir a sua jornada através de leitura, de práticas, de vivências, escritas terapêuticas, e aí é um apanhado de muitas ferramentas. Poucas pessoas gostam de traçar uma trajetória dessa, porque tem muita lição de casa, e pouca gente gosta de fazer lição de casa, porque, em geral, as pessoas, quando elas buscam um baralho, um oraculista, um tarotista, elas querem buscar informação pronta, elas não querem reverberar. E não é assim que funciona. Existem as pessoas que trabalham com. Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Incorporação na leitura de trabalho? Existe. Muitos. Conheço muitos. Mas precisa se tomar muito cuidado com isso também. Porque à medida que quando você fala assim, é uma coisa assim, de incorporar, é o guia, é o mentor, precisa tomar muito cuidado, porque de trás de tudo isso ainda tem muitas outras informações que você precisa ter noção e conhecimento antes de esperar que aquela pessoa aqui te traga uma informação canalizada,
incorporada por um orixá, por um guia, por um mentor, seja lá quem for, precisa entender como é que essa pessoa está chegando nessa informação. Porque, infelizmente, dentro deste mercado, 80% é charlatanismo. E os outros 20% são pessoas muito sérias que estão ali para ajudar, mas que acaba perdendo porque, né, por conta de uma laranja estragada, todos os outros pagam por isso, né? E, infelizmente, muitos desses charlatões, eles são pessoas muito grandes no universo online e fora dele, e eles acabam por derrubar muitas pessoas que estão ali para fazer um trabalho sério, mas que, como agora estão aprendendo a abrir a boca e trazer as verdades, são vistos como aqueles que é o estraga-prazer, né? O chato do rolê, vamos dizer assim, né? Os baralhos, eles podem trazer para você diferentes possibilidades de uso. Então, você pode usar... Eu conheço pessoas que trabalham com estratégias de marketing baseadas em tarô, buscando informação diária no tarô. Eu conheço pessoas que trabalham com consultoria de imagem baseadas no tarô. Então, as pessoas, elas usam o tarô para muitas maneiras, para buscar muitas respostas. Conheço pessoas que trabalham com grandes nomes de empresas multinacionais que buscam o tarô para dar o sim e o não, para dar a última assinatura no documento para ter um bom resultado. Então, ele é usado há milhares de anos e é usado por N pessoas de diferentes carreiras, de diferentes vertentes. Muita gente ainda não assume que está dentro, que usa esta ferramenta pelo medo do julgamento. Porque, infelizmente, nós ainda, tarotistas, oraculistas, somos vistos como, isso é só para quem tem o dom, e outra, ficam assim, extasiados, quando falam assim, nossa, mas você cobra? É só uma cartinha. Isso é um trabalho, né? Isso é uma ferramenta de trabalho. A gente paga curso caro, a gente compra livro caro, a gente compra baralho caro. Quem conhece sabe, os baralhos não são baratos. O mercado no Brasil está começando a crescer agora, então são ferramentas muito caras. Então, nós somos ainda muito subjugados, infelizmente. Espero Deus que agora, de uns 3 anos para cá, a coisa está mudando. Espero Deus que mais uns 2 a gente já fique assim, as pessoas entendam que isso também é uma profissão que é legalizada pelo Ministério do Trabalho. A gente tem um código do Ministério do Trabalho. A gente pode pagar aqueles boletos, esqueci o nome, para depois você se aposentar. Então, a gente tem todo esse respaldo, nós temos muitas associações, nós temos muitos lugares que registram a gente, que nos dão validação, mas ainda somos vistos como a periferia das terapias. Principalmente de forma terapêutica, poucas pessoas conseguem entender como é que funciona um baralho. Mas ela é uma ferramenta que é tão importante quanto qualquer outra terapia holística. Só que as pessoas ainda não conseguem ver porque elas acham que isso aqui é só para falar sobre amor. Quando, na verdade, é muito mais, é para muito mais do que isso, né? Como que você entende que você está tendo uma confirmação e uma validação da informação que você está buscando no tarô? Porque ele vai lhe levantar uma lebre assim na mente, porque ele vai te trazer exatamente aquilo que só você sabe, que você tem escondido no seu subconsciente, que de alguma maneira você não quis trazer para a mesa naquele momento. E aí ele levanta um assunto que você está lá falando, eu preciso perguntar, mas eu não vou perguntar porque eu tenho medo de saber. E aí ele traz essa informação para você. Então, quando ele te traz essa informação para você, ele está validando para você. Ele está falando, ó, não duvide do que eu estou conversando com você, porque o que eu trago aqui é aquilo que você mais precisa saber neste momento.
Então, o tarô e o oráculo, eles são mágicos. E essa nova galera que tá chegando aí, trazendo esses baralhos transformacionais, esses baralhos de mensagem, né? Esses oráculos, eles estão tendo, assim, downloads muito importantes da espiritualidade, trazendo essas informações para que possam nos ajudar ainda mais, né? Vocês lembram que muitas de vocês eu acho que conhecem aquele livrinho 5 Minutos de Sabedoria. Esse livrinho, ele é um oráculo. Algumas têm o livro da Antônia, As 365 Dias de Bênção. Também é um oráculo. As cartas, mensagens para a alma, que ela também trouxe, que é um livro, também é um oráculo. As mensagens que tem naquelas folhinhas que a gente ganha todo final de ano, quando é virada de ano, que todo lugar entrega uma folhinha, aquilo é um oráculo. A Bíblia é um oráculo. Se você abre aleatoriamente, você está com uma angústia muito grande, você precisa de uma resposta muito grande, você pode ter certeza que você vai abrir a Bíblia, vai ter lá um versículo, um parágrafo, alguma coisa lá dentro que vai falar com você. Nesse item, é importante que a gente entenda que não existe a mensagem errada, mas a gente pode interpretar a mensagem distorcidamente. Então, é Exatamente. muito bom a gente se conectar com um ser de luz, ou o nosso mentor, para nos ajudar a interpretar, porque eu acho que a questão não existe carta errada. Não. A gente interpreta ela de forma assim. O Tony brinca muito com tarólogos, que ele fala assim: tem muito tarólogo aqui, não sei se Valéria já viu ele fazendo isso, que vai tirar as cartas, aí tira 3 cartinhas para poder ver aquela situação. Aí as 3 cartas não agradam, não embaralhei direito. Mistura tudo de novo, É embaralha, embaralha, autossabotagem. embaralha, e separa as 3 de novo. Não, acho que esse baralho, vou trocar o baralho. E aí, assim, não quer, abre as cartas, mas não. Então, por exemplo, cartas não sei se é tarô cigano no seu nome, mas aquela que tem o caixão, que tem aliança, que tem coração, aquilo ali é muito mal interpretado, algumas cartas, Totalmente. e as pessoas não estudam, elas não fazem Exato. dever de casa. Então, é Exato. aquele imediatismo de querer saber, de querer. Outro dia, uma cliente me ligou e disse assim: eu fui tirar uma carta para minha filha, saiu parangolé, mas ela não tem vício nenhum. Aí eu falei assim: o que você entende por vício? Porque ela já associou a cachaça, a bebida, ao alcoolismo. Sabe, tem tanto tipo de vício, né? Então, é muito assim, as pessoas são muito limitadas no coisa. Eu, quando não entendo, hoje, depois que eu conheci o anjo da confirmação, eu peço para ele, me confirma aí se eu estou entendendo isso direito, se eu interpretei isso corretamente, ou se me dá um sinal aí, me dá uma confirmação, Exato. porque Exato. eu detesto quando. Eu gosto muito de carta, adoro, gosto muito mesmo. E, inclusive, sou canalizadora de um oráculo, né? Dos cristais, porque as pessoas querem saber que pedra que ela usa para alguma coisa. Então, como a carta não tem erro, você tira ali, você vai sair a pedra. Ah, mas essa pedra é difícil, essa pedra é isso, essa pedra é aquilo. Então, as pessoas colocam muito, né? E você falou também de uma leitura terapêutica e você trabalha com as duas formas, Isso. adivinhação e terapêutico. Quer dizer, adivinhação não, é algo É. que já está. Na verdade, a gente lê o campo, né? Isso. É uma leitura de campo. É uma leitura de campo. Então, As pessoas entendem que, como você sabe, mas não é. a A gente pessoa que colheu trabalha com alface, a pessoa isso, plantou alface e quer colher banana. Não dá, não dá. não dá. E aí é que entra, né? Aí a gente falando, né? O aprendizado e o crescimento. O que que é isso, né? Dentro dessa leitura toda? É você entender que o baralho, qualquer um deles, oráculo, tarô, o que for,
as pedrinhas, né? Que hoje tem muito, né? Essa forma desse daqui ser em dado, ser em pedrinha, ser em pedacinhos de madeira. Você vê muito isso. No mercado hoje você vê de diferentes formas. Inclusive o tarô mesmo eu já vi ele em pequenas pecinhas. É você entender que quando você está com uma questão, mesmo que consciente ou inconsciente, quando você só se propõe ali, senta, embaralha e está aberto para receber aquilo, deixa a carta cair e olha os sinais que a carta está te trazendo, porque você pode ter sensações, você pode ter só uma leitura da figura, você pode ter receber uma mensagem do mestre, do divino, né? Alguém pode estar ali do seu lado e olhar a carta e te dar uma palavra-chave. Você pode ver uma palavra-chave dentro dessa carta. Então, quando você está lá trabalhando com o teu oráculo, entenda que não é só ler aquela informação literal que tem ali. Você precisa ter toda essa percepção. E é por isso que eu falo que nós somos leitores de campo, na verdade, né? Qualquer pessoa é um leitor de campo. E isso é independente da onde você está, qual é a área que você trabalha. Você tem essa condição de ler o campo. Se você tem a tua intuição apurada, afinada, aí você lê melhor ainda. Se você não tem essa parte de intuição tão pronta, você vai reconhecer aquilo que está ali pronto para você aos seus olhos, né? Que é diferente para cada pessoa. Então, quando você está aberto a receber e aí você lê toda a sinalização da carta, e aqui está uma carta bastante interessante, porque todo mundo, quando olha essa carta do dependurado, e muitos chamam essa carta de enforcado, fala assim, ai, coitado, essa pessoa está de ponta cabeça. Gente, essa carta ela pode te dar milhares de informação. Ela pode estar dando um tempo para ela pode estar ali se punindo de algo que ela fez de errado para ela mesma ou para outro. Ela pode estar indicando para você que está na hora de você mudar o seu ponto de vista e não ficar só naquela mesmice, né? Aí você olha, ele tá, por exemplo, nessa aqui tem a simbologia da madeira, tem a simbologia desse verde, tem essa auréola em volta da cabeça dele. Tudo isso você tem que aprender a ler. Porque quanto mais signos você consegue ler, mais informação ela te traz. Então, Ok. tudo depende de como você consegue ler. Nós temos tempo para fazer uma dinâmica rapidinha? Tem, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Você Nós já vamos sabe fazer. qual é? Porque eu ia sugerir uma. Pode sugerir. É assim, esse baralho que você mostrou, que é novidade para todo mundo, que eles não gostam que fale que é baralho cigano, não. Ah, o baralho cigano? Tá. Que não é baralho cigano, não é. Não. Não é baralho cigano. Por que que eu estou... na verdade, eu gostaria que a dinâmica fosse assim. É. A pessoa vai pensar Ui, numa questão que você não sabe o que é, e ela é numerada, essas cartas? são Tá. numeradas. São Aí ela numeradas. vai pensar, fechar os olhos, e a resposta está na carta número tal. Quando você mostrar a imagem para ela, você não fala. Você Tá. deixa que ela tenha uma sensação. Mas isso tem que ser rápido, gente. Rápido. Temos Vamos 15 lá, minutos tá? para o Hernani. A gente vai abrir Assim, uma por. papou. E outra coisa, por que papou? Porque a intuição é o primeiro segundo. Então, vamos Exatamente. supor, a carta 28, ela mostra lá, você tem a questão, você teve uma percepção, você fala, veio uma sensação assim. Aí, a Joy vai dizer, em geral, essa carta significa isso, e ponto. Tem que ser muito rápido, porque nós somos É um, uma dois, palavra. Uma três, carta é uma palavra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e nós temos exatamente 13 minutos para o Hernani entrar. Exatamente. Isso. Então, começando por mim, vou pensar na questão. Vai. Pensa na sua questão. Estou embaralhando aqui. Vai vir a carta. Ó, Tá já bom, foi. foi, qual é? Então, isso para mim é sorte. Ela é sorte. Ela é boa notícia. Ela é verde. Cura. Você entende? Hum. E isso tudo a gente precisa ler. O que que é o 2? Escolha. Você está ali com dois caminhos. Você está com dois projetos na mão.
Para onde eu vou? O que vai brilhar para mim? Tudo isso tem essa leitura, entende? Falou demais, tem que falar menos na próxima. Vai, próximo. Libera o microfone. Sandra, pensa em alguma coisa. Foi, vai lá. Vai. Consegue ver? Não, que isso? Um urso polar, de pé. Deixa eu ver se eu consigo te dar destaque. Espera aí. Aqui. Acho que assim melhorou, né? É a luz, tá contra a luz. Ah, melhorou, melhorou. É um urso polar, tá ótimo. Tá. O que que você percebe com isso, Sandra? Para mim é coragem. O que mais? Em geral, no apanhado geral, no conhecimento geral, o controle. Aí você tem que ver a questão que você pensou. Tá? Piorou, Joy, piorou. Piorou? Piorou. Porque agora, para Joyce, ajudar, aproveita e minha pense em alguma coisa luz aí. caiu aqui. Vai, vamos. Melhorou? Joalide. Eu? Você. Pensou? Fala o que é, Joy, para gente. É um navio? Uma montanha. Ah, uma montanha. O que isso representa para você, Joalide? Obstáculo a ser vencido. Muito bem. Isso mesmo. Então, nessa questão, você tem um obstáculo a ser vencido. Muita gente tem medo dessa carta. Muita gente tem medo dessa carta. Próximo. Agora, Ileide. Vai. Foi? Foi. Sim. Ah, essa carta aqui todo mundo gosta quando ela sai. É ela. Não é a própria? Não é a Em Leide? geral, essa daqui representa a consulente, uma mãe, uma irmã, uma filha. Leide, isto representa que você vai emagrecer 30 quilos, vai ficar uma gata e vai bombar aí numa dieta secreta. Próximo. Brincadeira. Por quê? Rosângela, Ah, essa aqui é uma ótima carta. e peixe. É. O que você acha dessa carta, Rosângela? Para mim, assim, na hora veio assim, liberdade. Liberdade. Entre elas. Ela é boa para quem procura informação sobre dinheiro. Ela é muito boa. É a melhor que tem. Pensou sobre isso. Se eu vou ganhar na Quina de São João, a resposta é vai. Vai. Mas Próximo. se jogou, não. Então não vai. Vai ver de Próximo. outro jeito. Clélia, pensa em alguma coisa. Mais uma, só para eu fazer a última parte, Andréia. Eu tenho uma parte que eu criei especialmente para agora. Tem Eu nove- faço para as meninas no grupo depois, as que não forem agora. Foi, Clélia? Foi? Sim. Então vamos lá. Ui, caiu até no chão a sua, hein? Eita. É? Eita! É bom. É bom, é bom. Aqui, ó. Olha! Essa. Peraí, deixa eu achar a luz certa aqui para ela aqui. A cruz. É. Essa carta aí. E aí, o que você sentiu? A cruz. Eu estou numa encruzilhada. Não. Não? Você se sente assim, né? Mas você está bem amparada, você está guardada. Os seus guias e mentores, eles estão no seu caminho protegendo você. Obrigada. Amém. Nada. Gratidão. Então, ó, Giselda, Moni, Jaina, Valéria, Luísa Badawi e Lúcia Mota vão pelo grupo. Eu faço pelo grupo, só para a gente chegar na última parte. Bom, todo oraculista, Áurea também. A hora também. Só para a gente finalizar rapidinho, todo oraculista tem uma ética de trabalho. Então, em geral, a gente, principalmente quando está em trabalho público, a gente não fala de vida de terceiros, saúde, gestações, tá? Isso são consultas particulares. Muita gente, às vezes, vai em lugares, por exemplo, que tem muito atendimento juntos acontecendo. Em geral, ninguém gosta de falar disso, porque são
assuntos que geram muita expectativa nas pessoas, né? Mexe com os sonhos. Aqui alguns modelos de baralho, né? Rider-Waite, o Oráculo das Rosas, da Andrea, o Tarô dos Cristais Você e o dos acha que a Anjos gente da está vendo Antônia. os slides, né? A gente não está vendo, não. Não? Não está compartilhado? Oh, meu Deus. Tem que Peraí, fazer o então. share. Pronto, foi. E aqui a Agora última foi. parte, a que eu queria falar mesmo. Quando a Andréia me propôs falar, eu pensei numa leitura que envolvesse os chakras, né? E aí eu falei assim, bom, para eu trazer uma proposta dessa, eu preciso fazer uma para mim. Juro por Deus, meninas, eu não escolhi as cartas. As cartas caíram por si só. Eu vou trazer a foto para vocês e vocês vão olhar as cartas e vocês vão entender a conexão de uma leitura de chakra com um baralho. Então, eu quero dizer para vocês que se vocês trabalham com alinhamento de chakras, vocês conseguem também trabalhar com o tarô para entender o que cada chakra de vocês precisa e o que vocês precisam trabalhar neles, tá? Esse foi o jogo que eu abri para mim. A sacerdotisa na coroa. A sacerdotisa dentro do baralho é a intuição, ela fala muito da intuição, de como é que você entende a espiritualidade, de como é que você se comunica com a espiritualidade. No frontal, veio os enamorados. Os enamorados, ele fala, quando é uma leitura de amor, fala sobre encontro de almas gêmeas, amores, casamentos, futuros encontros. E em outras leituras, você pode falar sobre suas escolhas, as escolhas que você precisa fazer. O laríngeo, veio a carta do diabo. Por incrível que pareça, ela, dependendo de como ela cai, ela não é uma carta ruim, mas ela fala sobre você se posicionar, sobre você ter controle, sobre você saber o que você precisa comunicar no momento. No cardíaco, veio a carta da justiça. A carta da justiça. Você ligou o modo avião. Acho que você esbarrou aí, o Joy. Joy, não estamos te ouvindo. Acho que a conexão caiu. Não, ali está vendo, o modo avião ligado, ela esbarrou. Aí ela ficou sem internet porque ela esbarrou. Ah, tá, é verdade. Ela está no modo avião, deixa eu avisar ela. Esse é o preço que se paga por morar numa ilha paradisíaca. Não, mas assim, na minha imagem apareceu o modo avião ativado. Eu acho que você esbarrou em alguma coisa e E no meu tá ativou. normal. E no meu tá normal, você acredita? Mas enfim, volta para a Gente, eu tela. moro numa ilha, viu? E aqui a gente só chega de balsa. E a internet vem por cabo embaixo do mar. Então é uma maravilha de Deus, tá? Eu esqueci de contar essa parte para vocês. Ah, É. bom, a força veio no umbilical. Então, quando você está muito entre a razão e a emoção, você precisa cuidar um pouco de como é que você vai ancorar isso, né? De o que você vai trabalhar nesse momento, né? De acordo com a situação, aí a gente entende o que é que precisa ser trabalhado quando vem a carta da força no umbilical, né? No plexo veio... Não, desculpa. No plexo veio a força. Falei errado. No umbilical veio a estrela. A estrela é muito dos desejos, aquilo que eu sonho em concretizar, aquilo que hoje ainda é um projeto, mas que eu quero tornar realidade. Então, você percebe como um chakra vai encaixando de acordo com a força que a carta tem, de acordo com o que a leitura da carta tem. O plexo veio a força, né? Que é o preciso me encorajar, eu preciso tomar posse, eu preciso ir à frente, eu preciso dar um próximo passo. Como é que eu vou fazer isso? Para de brigar com seu mental, né? Não fica querendo matar seu leão toda hora. Vai lá e faz. Depois você vê se vai dar certo ou não. Se arrisca, não tenha medo. E no base
veio o Hierofante. O Hierofante, por incrível que pareça, ele é o parceiro, literal parceiro da sacerdotisa. Então, é assim, tá, você precisa estar preparado, você sabe que você tem as verdades nas suas mãos, você tem todo o conhecimento, agora chega. Agora você se ancora, trabalha aí a sua força, a sua emoção, tira esse projeto aí do papel, vai para frente com ele que vai andar, aprende como você tem que se comunicar, escolhe o caminho certo e ouve o que você tem para ouvir de dentro e de fora e deslancha. E no centro veio como conselho a célula-mãe, veio o mago. Ou seja, o poder está na sua mão. Você está esperando o quê? Juro para vocês, eu embaralhei um chakra de cada vez. E as cartas foram caindo como vocês estão vendo aqui. Isso eu Não, tirei nós para... estamos vendo. Ai, eu vou... Tá difícil essa internet, viu? Ai, Que susto, Mia! e agora, viu? Sim, Eu vou postar no grupo essa foto. tá ótimo. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que todo mundo que trabalha com cristais, todo mundo que trabalha com alinhamento, tem a condição de usar um oráculo ou um tarô para vocês verem a luz e a sombra de cada chakra, de cada alinhamento, de cada força que precisa ser trabalhada em vocês e em outras pessoas também. Agradeço imensamente o convite da Andrea, com todos esses percalços que vieram acontecendo agora no final da minha fala. Deixo o convite para vocês entrarem depois nas minhas redes sociais, todas elas têm o mesmo arroba, a Joy Morelli Oficial. E para quem quiser ter uma consultoria ou mentoria, eu também faço esse tipo de atendimento. E é isso. Quiser conversar, me chamar no DM para bater papo, pedir conselho, eu estou lá para isso. Me chamar no grupo, me chamar no particular, eu estou aberta para conversar e tirar Fecha dúvidas. o Quem é que você share está para com eu essa poder... pata aí? Fecha o share Vou agora. fechar. Peraí, deixa eu achar aqui o botão de fechar. Pronto, Fechei. pronto. Então, assim, Hernani já chegou, querido. Beijo, só um minutinho, a gente está concluindo aqui com a Joy. Obrigada, Joy. Foi bem esclarecedor. Esse jogo do chakras eu achei muito interessante. E chakras ele é um tema que ele não acaba. Tem Não, várias nunca. maneiras de se trabalhar com chakras, tem várias maneiras de Bebeu minha água? focar e alinhar, né? Então, Minha água? esse jogo que você fez foi bem interessante, porque chakras é o meu xodó, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, né? Então, muito obrigada. A gente agora vai receber o Hernani e você vai continuar aqui com a gente. Depois a gente te dá um feedback. Amanhã, antes de começar o terceiro dia, tá bom? Olá, chegamos aí ao nosso terceiro dia do congresso e ele cada dia fica melhor, cada dia ele fica mais gostoso, cada dia a gente interage melhor. E eu vou começar hoje cedendo 30 minutos do meu tempo para a Joy concluir o trabalho que ela fez sobre os chakras em termos de oráculos, para que a gente também possa dar um feedback para ela e a gente finalizar o trabalho dela, que não foi finalizado ontem, ele foi interrompido para que a gente não comprometesse o horário do Hernani Fornari, tá? Então, olhando para esse lado, eu tenho 1 hora para fazer o meu trabalho, eu estou cedendo, então, para a Joy. Ela vai compartilhar os slides e a gente vai concluir o trabalho dela do dia 2, ok? Então, Joy, muito obrigada. Ela está um pouquinho afônica, mas diz ela que dá conta. Então, vai lá. Vamos. Bom, deixa eu só abrir o slide aqui agora, o compartilhamento. Só fazendo uma recapitulação rápida, né, que ontem nós estávamos falando de como é importante a gente usar essa ferramenta de tarô, de oráculo, para traçar uma jornada para si ou para vocês traçarem jornada para outras pessoas de acordo com os atendimentos que vocês fazem.
eu criei essa leitura especial para isso, né? Porque muitas de vocês trabalham com leitura de chakras, né? Com alinhamento de chakras em si e em outras pessoas. Então, as cartas, elas conseguem apontar para vocês tanto o lado sombra quanto o lado luz. Quais são os chakras que precisam ser vistos com mais carinho e quais vocês podem fazer um trabalho mais leve, né? Então, aqui eu criei para vocês, né? É uma leitura que é bem sintetizada, né? Então, não tem muito mistério. O que você vai fazer é a conexão, né? A partir do momento que você pega o seu baralho, você pede a sua permissão para os seus guias, os seus mentores, ou como vocês costumam chamar a egrégora que vocês trabalham, e mentaliza, se for para vocês, mentaliza a energia de vocês nessa abertura de chakras, ou para quem for ser feito esse trabalho. A partir do momento que você pega o baralho e entra em conexão, você simplesmente embaralha. Algumas vezes, vocês vão perceber que quando vocês estão embaralhando, caem-se muitas cartas. E isso acontece quando precisa ser falado muitas coisas. Só que para sintetizar esse momento, você determina quantas cartas você deseja que caia para cada chakra. E isso é para todo tipo de leitura de tarô que a gente faz. A gente pode determinar a quantidade de cartas que a gente deseja para aquele momento para ser visto, né? A princípio, para ficar fácil na questão de leitura, eu aconselho vocês a trabalharem uma carta para cada chakra, e à medida que vocês vão tendo um conhecimento melhor dos signos, das cores, de toda a simbologia das cartas, também isso alinhada com a intuição de vocês possam abrir tanto um lado luz e um lado sombra desse jogo. Então, a princípio, né, o jogo vai ser sempre de baixo para cima, então você vai abrir enfileiradas as cartas de baixo para cima. A ordem como vocês desejam colocar é a ordem que a intuição manda. Eu gosto de trabalhar de forma linear, horizontal. Algumas pessoas gostam de trabalhar de forma linear, vertical. Outras pessoas gostam de trabalhar em espiral. Então, isso é muito intuitivo. Precisa entender que dentro da linguagem do tarô e do oráculo, quando a gente fala de trabalhar intuitivamente, não existe uma regra. Você não tem que nada, você tem que fazer aquilo que a sua intuição manda, aquilo que você está conectando e recebendo naquele momento, tá? Então, aqui você vai embaralhar, por exemplo, você vai trabalhar para si, então você vai pegar o seu baralho, vai mentalizar para você, pedindo a permissão de toda a egrégora que você trabalha, e peça para ele trazer para vocês quais são as forças que precisam ser trabalhadas dentro do alinhamento de chakras. Embaralha e deixa a carta cair. Não force que a carta caia, porque isso não vai acontecer. Ela mesma vai soltar à medida que for necessário na questão que você está embaralhando. Para cada um desses chakras, você faz um embaralhamento. Embaralhou, caiu para o chakra base, fecha de novo, inicia o processo de embaralhamento. Quando não cai a carta, é porque aquele momento, aquele chakra, ele não está precisando de um trabalho com um olhar mais profundo. Então, tudo bem, vocês não são obrigados a ter a carta para aquele chakra, tá? Então, precisa ter muito em mente isso. E não necessariamente precisa ter carta para todos os chakras e nem necessariamente precisa ter uma regra de como você vai montar esse jogo em cima da sua mesa, tá? O jogo que eu escolhi, que foi nessa formatação, vocês podem ver que o meu é circular com uma carta no meio, é porque, para mim, ler as cartas num sentido horário e anti-horário são mais fáceis, né? Eu organizei desta maneira porque, para mim, remete à estrutura de um corpo físico quando você está sentado com pernas cruzadas. Então, eu usei as minhas diferentes maneiras de olhar, como é que eu posso identificar cada chakra, né? Então, eu dispus as cartas dessa maneira que vocês estão vendo, porque foi o que eu senti na hora. Poderia ter feito completamente diferente, estrela, triângulo, quadrado, duas fileiras, uma em cima e uma embaixo.
pode qualquer coisa, desde que vocês entendam que é aquela primeira mensagem, aquele primeiro sinal que vem na intuição de vocês, de como vocês precisam organizar e de como vocês vão fazer uma leitura. Lembrando que a leitura é sempre feita do chakra base para o chakra da coroa, tá? Então, à medida que vocês vão fazendo isso, vocês vão aprendendo com um olhar já construir a leitura, sem demandar muita informação. Porque à medida que vocês vão se conectando com o baralho que vocês têm, não necessariamente só um baralho, como eu já disse. Vou trazer um exemplo aqui, que isso aqui fui eu que criei. Eu tenho pequenas peças que estavam num brinquedo abandonado dos meus filhos lá, que eles abandonaram, e eu criei um oráculo com isso. O que eu fiz? Eu coloquei palavras-chave nessas pecinhas e eu uso elas. Então, de acordo com o que... E é engraçado porque sempre vem exatamente... Ou vem uma mensagem completa, ou vem palavras que conectadas, elas formam uma linha de raciocínio ou algo para serem curados. Por isso que eu digo, quem não tem baralho, mas enxerga de infinitas possibilidades de construção de oráculo com pequenos objetos que vocês mesmos têm em casa, vocês podem usar, tá? O que vale é você entender qual é a simbologia que ele está trazendo para você. É claro que, às vezes, a gente pensa assim, puxa, um baralho torna tudo mais interessante, né? Por questão visual, por questão de agregar valor em trabalho, porque muitas pessoas só entendem que é um trabalho quando vê uma ferramenta que já viu em mãos de muitas pessoas, né? Mas não é isso que vai validar de fato o que vocês precisam fazer naquele momento com as pessoas ou consigo, tá? Vale usar Lenormand, vale usar o Radioate, vale usar tarô do cristal, principalmente esse daqui é ótimo para trabalhar, né? Porque além dele vir trazendo toda a leitura, ele ainda mostra para você qual é a força do cristal que você está precisando trabalhar naquele momento. E vale usar cartas transformacionais também. Ou, melhor ainda, não tenho nada, como eu faço? Corta papéis colorido, em branco, do jeito que vocês quiserem, no formato que vocês quiserem. Nomeiam, dá palavras de ordem para esses papéis, mantém eles ali numa caixinha e usa eles como um direcionador para que vocês possam entender como é que vocês precisam trabalhar, fazer essa leitura de chakras. É muito simples, não tem mistério, né? Não tem regra. Quando a gente fala de usar o baralho de forma intuitiva, usar o oráculo de forma intuitiva, lembre-se, não existe regra para isso. A única regra que existe é você respeitar a sua intuição. Então, quando você respeita a sua intuição, quando você dá voz a ela, aos primeiros 30 segundos do sinal que vem à sua mente, é aquela informação que você tem que usar para cura, para uma estratégia, para construir uma jornada. É simples. Eu acredito muito que quando vocês estão abertos, ou a pessoa que chega à procura de vocês com essa abertura de campo para receber, elas chegam às informações que são realmente necessárias para elas. Ou, muitas das vezes, como eu já disse ontem, por questão de crenças limitantes, por questão de medos, de serem descobertos na máscara ou na armadura que as pessoas existem, elas trazem informações de forma truncada. Mas quando você pega o baralho, quando você pega o oráculo, você consegue enxergar aonde está a dor. Então, mesmo que a pessoa chegue fechada, e isso eu costumo fazer muito nos meus atendimentos, é uma questão de posicionamento, sabe? É você já mostrar para a pessoa que aquela ferramenta ela está ali para trazer o que ela quer e o que ela não quer. E que, em grande maioria das vezes, ela vai trazer aquilo que ela não está esperando e não o que ela está proposta a ouvir. E isso, a primeiro momento, assusta as pessoas. Mas conforme você vai trazendo as informações, elas vão entendendo e elas vão vendo que faz sentido e que faz conexão com aquilo que ela veio buscar em você. Então, se permita vivenciar, né? Se vocês ainda não têm uma afinidade com baralho, é como eu disse, o baralho é como um filho. Então, você senta, você pega, energiza, conversa, intui ele, dá propósito para ele,
Se você ainda não sabe como trabalhar com ele, comece tirando, por exemplo, no seu dia a dia, uma carta por dia como um direcionamento, ou uma carta por semana, porque para muitas vezes uma carta por dia é muita informação. Por muitas vezes é melhor você, se você não nunca pegou no baralho na vida, tire por uma carta por semana. Não sabe o que é? Hoje tem 50 mil sites dizendo, desde da base, do que cada símbolo representa, até uma questão mais ah, lúdica e que traz uma informação de uma forma mais fácil. Se quiser me chamar também, pode me chamar, a gente conversa, eu explico, eu ajudo, não, tranquilo, né? Eu sou super aberta, adoro conversar, adoro ensinar as pessoas a como usar o próprio baralho. Eu sou adepta de que todo mundo deveria ter um baralho em casa, né? Não para a ferramenta de trabalho com os outros, que tem muitas pessoas que não querem trabalhar para os outros, mas para um benefício próprio. Porque eles ajudam a gente a ter muitas clarezas que muitas das vezes a gente vai buscar em outros lugares e não consegue identificar, né? Porque a gente tem essa questão, né? O ser humano em geral tem essa questão de sempre estar delegando ao outro aquilo que só cabe a nós e que só está dentro de nós, né? Então a gente tem sempre essa mania de estar buscando no outro essa questão. Mas é isso, tá? Para uma leitura mais profunda, eu sempre procuro dizer para, dentro da ética de trabalhar com baralho, nunca trazer em trabalhos públicos assuntos muito delicados, que criam muitas expectativas, que mexem muito com sonhos, que mexem muito com as emoções da pessoa, porque isso é bastante perigoso, né? Mesmo porque quando o cliente chega até a gente, ele chega na gente, mas ele já procurou 75 outros na mesma informação e os outros 75 não falou aquilo que ele queria ouvir. E aí ele vem e a primeira coisa que ele fala para você é: ah, mas eu já falei com fulano, e fulano falou isso e fulano falou aquilo. Ok, fulano falou, porque naquele momento era aquilo, ela era para aquela abertura que você estava e não para essa. Entende? Então, nunca achem que a informação que vocês estão trazendo com o baralho também não é uma informação pertinente. É uma informação pertinente. E ela está chegando porque o campo da pessoa está aberto para ela receber aquilo. Principalmente quando vocês estão trabalhando junto de um alinhamento de chakra, né? Porque muitas das vezes as pessoas chegam com uma questão que está envolvida com o coração, mas ela não entende que para aquela energia do chakra cardíaco estar alinhada, se o base dela estiver bagunçado, ela não vai conseguir pôr para fora, transmutar aquilo que ela tanto está querendo não só dar, mas principalmente receber do outro. Porque a gente só é vista pelo outro quando nós entregamos a nós mesmos aquilo que a gente busca na terceira pessoa. Era mais o que faltava para falar para vocês sobre o uso do baralho. Eu espero assim profundamente que vocês, se não tiverem, adquiram um. E o baralho ele escolhe a gente, não é a gente que escolhe o baralho. Sempre vai ser assim, tá? Quando vocês entrarem numa casa esotérica, quando vocês forem numa feira mística, banca de jornal, né? Que teve uma época que vendia bastante, eu não sei mais como é hoje, não sei nem se tem bancas de jornal ainda hoje, onde vocês moram, é muito difícil de ser encontrado. Vocês podem ter certeza que quando o baralho ele brilha nos seus olhos, é porque ele está escolhendo você, e não você que está escolhendo ele, tá? Para finalizar, eu agradeço muito a recepção de vocês. E o momento que vocês dedicaram Tira o para. share, Paulo. Oi? Tira o share. Tá no share. Não, agora tira, você já finalizou. Ah, sim. Então, para finalizar, é isso. E mais uma vez, eu deixo aqui minhas redes sociais, todas elas com o meu @Joy Morelli. Para quem quiser entrar em contato, só me chamar. Pode me chamar no direct do Instagram, pode me chamar no WhatsApp. Eu estou aberta a conversas. A Lúcia sabe, né?
que eu respondo sempre que manda mensagem para mim. Às vezes eu demoro um pouco, né? Como todo mundo, normal, mas é isso. Normal. Agradeço, Andréia, viu, pela oportunidade de me ceder aí 30 minutos do seu tempo. Com muita honra. Eu que agradeço você trazer esse conteúdo, especialmente de juntar oráculo e chakras, porque é uma forma de você identificar. A grande parte das pessoas não sabem que um chakra bloqueado, ele interfere em todos os outros. Então, é muito importante, como é que eu vou saber se eu estou com bloqueio ou não? Porque eu falo, você pode fazer o alinhamento energético com as pedras, mas às vezes um dos chakras está merecendo uma atenção especial. Então, nessa, pode ser uma boa dica usar os oráculos para saber se eles estão ou não alinhados ou desalinhados. Eu tenho pistas por 30 anos, eu sei quando eles estão desequilibrados ou precisando de alguma coisa. Mas ainda assim, eu tiro, às vezes, as cartas do tarô, dos cristais, e uma dúvida que as pessoas têm, mas aí saiu luz e fé no frontal. Eu vou colocar a pedra aqui preta no frontal? Vai, não vai morrer, não. Já coloquei. Então, assim, nós temos um conhecimento primário, que a gente não divulga fora de curso, de que as frequências daqui para cima são mais sutis, daqui para baixo são mais claras. Mas, quando se trata do tarô dos cristais, se sair Tuninho da Glória no coronário, é porque você está precisando entender a justiça divina. E, naquele momento, aquela pedra, ela passa a ser um conector para que você seja um receptor do quanto você está sendo injusta com você e não a vida, né? Então, não tem vítima e nem algoz. Vou passar a palavra aí para cada um, te dar um feedback e vou entrar no meu tema, que é Anjos e Cristais. Sandra, feedback para a Joy. Joy, muito obrigada, viu? Você é uma pessoa incrível, nossa, maravilhosa, tá? Tem um dom espetacular, continue assim, viu? Gostei muito de você. Depois eu vou te chamar no privado para a gente trocar umas ideias, tá bem? Então tá bem. Ó, Bom, beijo, gratidão. Obrigada, gratidão. Clélia, dá um feedback para a Joy. Oi, Joy. Primeiro, Joy, eu quero te agradecer, né? Por todos esses dias você me ajudou. Eu sou zero em tecnologia. Eu não te conheço pessoalmente, mas assim, por vídeo, né? Pelo que você falou, pelo que você faz e fala. Você é uma menina de... Eu chamo menina porque eu já sou bisavó, né? Obrigada. Você é uma menina de muito valor, sabe? E obrigado por entrar nas nossas vidas e permitir que nós entremos na sua. Vai ser agora uma união, né? Vai, com Gratidão, Joy. certeza. Obrigada. Sim. Rosângela. Joy, obrigado por você ter mostrado outras oportunidades da gente mexer com o tarô. Muito obrigada. Você é maravilhosa. Gostei muito de você. Gratidão. Ai, gratidão. Tô até com calor aqui de receber tanto carinho. Lúcia Mota. Oi, Joy, eu agradeço muito o feedback que você me deu, porque desde que eu conheci a Andrea, eu tenho tentado fazer com que eu aceite a minha intuição como mestra, né? E você só veio carimbar o que a Andrea sempre fala para mim, que o primeiro insight é o que a gente deve
aceitar, né? E naquele dia do peixinho foi isso que aconteceu, né? Foi. Eu titubeei na minha intuição e realmente você tinha razão, que a primeira é que a gente tem que aceitar, né? É a nossa Exato, intuição. Então, eu exato. agradeço a você pelo carinho e a Andréia por ter colocado você também nas nossas vidas, né? A Antônia e a todas vocês, gratidão por estar fazendo parte da Obrigada, nossa obrigada história, pelo né? carinho, obrigada mesmo pelo carinho, né? Nunca duvide da intuição, nunca. Não, não, nunca mais agora eu vou fazer isso. Luísa Badawi. Fui, a gente só tem a agradecer a Joy, né? Ela está somando, a soma aumentou muito. Muita coisa, olha, ela tem passado muita coisa boa para a gente, e agora ela esclareceu tanto. Eu tive tenho um cliente que ele faz justamente o exemplo que você deu, né? Que ele só quer que a gente fale o que ele quer escutar. E aí, porque fulano falou isso, eu fico doida. Aí eu falei para ele, não, é isso aí, então. E eu tenho usado o tarô também. Estou Que aprendendo, legal, fico feliz. estou gostando. E Que bom. eu tirei um dizer aqui do meu baú das mensagens, e veio assim: ouvindo sua intuição, poderá encontrar a melhor maneira de vencer os obstáculos. É isso Então, mesmo, é isso mesmo. obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Arrou. Valéria, essa margarida aí é virtual ou ela é real? É virtual. Você arrumou ela, adorei. Aqui no efeito de vídeo, eu fiquei brincando, mudando aí para ver, e gostei realmente. Eu gostaria de agradecer a Joy, assim como as nossas colegas. Eu gostei muito, né, dessa referência de acessar o tarô para fazer esse equilíbrio dos chakras. Eu ouvi há pouco tempo essa questão de chakra, né? Que se a gente aprendesse a limpar os chakras desde pequenos, né? Como nossa vida Nossa, teria sido diferente. Então, escovar os dentes, fazer higiene, né, pessoal, mas fazer também higiene dos chakras. Mas aí, exatamente. ainda bem que eu aprendi isso mais Nunca é tarde, mas tarde. nunca é tarde também. E a Andrea sempre fala muito sobre chakras e tal, e eu tinha uma resistência muito grande assim sobre tarô, né? Ah, E eu ganhei um tarô há alguns anos atrás da minha irmã, guardei, não sabia muito por que eu estava recebendo. Aí depois tem uns 2 anos a Jaina me deu um que era da tia dela, que morreu aos 90 e poucos anos, era oraculista e nunca usou o tarô. E ela me deu também aquele livro do Tarô segundo Jung, né? E eu falei, gente, mais um sinal aí. Então, eu tá vendo? defini que esse ano eu iria aprender tarô e eu estou estudando, né, às quintas-feiras. Até vou te procurar também para fazer né? Manda assim que a gente troca bastante figurinha. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Você podia dar um curso para nós, né? Vou montar, vou Isso, montar, vou isso. montar, tá bom? Prometo. Vou montar com Obrigada pela bastante carinho partilha, para hein? vocês. Obrigada, viu, Val? Val, você tem uma aura de bruxa. Então, você não precisa achar que você tem que ficar buscando informação. Você já tem todas as informações. É só desbloquear. Sim, nesse congresso aí eu recebi vários insights, né, desde o primeiro dia, né, sempre é uma troca mesmo, mas assim, o que eu recebi de inputs ontem é, em relação a estudo, né, e por ser curseira, eu já não é a primeira vez que eu uso do Hernani, né, sobre essa questão de ser curseira. Mas eu acho que eu tenho assim aquele objetivo de primeiro me alinhar, me aprender, fazer uma cura interior, né? Uhum. E para eu ajudar, eu sei que eu ajudo, eu estou trabalhando, mas né, com pouca intensidade. Eu tinha muito uma resistência dessa questão de trabalhar isso, né? Mas quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? E assim, Exatamente, eu já tenho exatamente. aparecido bastante. Que bom, que bom. Você já está pronta. É só desbloquear. E Obrigada, assim, beijocas. eu não acho que você é Obrigada. curseira, não. Os curseiros são aqueles que terminam um curso, faz outro, termina um curso, faz outro, para não
praticar. E não é o seu caso. Então, você não é esse padrão que o Hernani citou ontem. Ontem o Hernani citou pessoas que terminam o curso, faz outro, termina o curso e não pratica nada. E você pratica sim, entendeu? Então, pode sair da listinha das curseiras, porque o que está acontecendo é que você ainda trabalha bastante, você é secretária, eu fui secretária há muitos anos, eu sei como é, e você está investindo no seu autoconhecimento, e daqui a pouquinho, com mais disponibilidade de tempo, você vai partilhar. Então, é tudo uma questão de ordem, entendeu? Respeita aí o seu movimento, o seu trabalho, e não veste essa carapuça do Hernani. Pode tirar agora. Pode tirar. Não, isso, retira. Retira porque não é de você que ele está falando. Não é de você que ele está falando, tá? Tá, eu tiro a carapuça e deixo a florzinha. Deixa a Margarida, que é o símbolo da minha anja, da Angélica. Eu Oh, que fico beleza. fascinada quando eu vejo margaridas, porque eu fui batizada numa cachoeira virtual por Jesus e Clara, Ah, e quando eles me mergulharam na água, a água deixou de ser água e passou a ser um mar de margaridas brancas. E ali eu me tornei a Angélica. ah, Então, essa é uma história para um outro dia, depois eu conto. Foi lá em Gramado, a Moni sonhou e me levou nesse lugar, aí, enfim. E aí aconteceu. Então, quando eu vejo as margaridinhas, a Angélica está na área. Aí eu falei, oi, Angélica, hoje eu vou falar de anjo, e ela tinha que falar da graça, né? Então, muito bem. Flávia Gola, vamos ver se a gente consegue te ouvir hoje. Não? Então tá bom. Joga um Depois, beijinho para a Joy, que tá bom já. 1000 beijos. Ah, mais 1000 para você. Obrigada, Tá Joy. bom. Só para a gente finalizar, Andréia, só vou ler uma mensagem, tá? Do oráculo da Antônia, mensagens para a alma. Dou o meu tempo e os meus talentos aos outros e contribuo para um mundo melhor. E aí, eu tirei uma carta para vocês. Obrigada. Fica essa carta Obrigada. aí do coração. A carta do coração é a carta do amor. Espera aí. Muito amor é o que eu sinto que eu recebi, que nós estamos trocando aqui nesse congresso. Muito amor. Muito obrigada a todas.